que dissessem verdade. O Senhor não quer justificativa, irmãos. O Adão falou que foi a Eva falou que foi a serpente não se justificou. Sabe por que nós temos dificuldade de abandonar o nosso pecado? Porque muitas das vezes nós estamos só justificando. Quando Deus entrevistou Adão e Eva, Deus não queria justificativa. Deus queria que eles assumissem a responsabilidade dos seus erros. Se eu ficar me justificando, eu vou dizer, eu não sou bem sucedido porque a minha família é humilde, então eu também sou humilde, eu sou pobre por causa disso, por causa daquilo. Quando eu vou sair da pobreza? Nunca, porque eu já achei o culpado. Eu não vou sair nunca. Quando eu digo que não quero congregar, não gosto de congregar, porque nenhum pastor presta, ou vice-versa, ou me decepcionei com tanta gente, quando eu vou resolver meu problema? Nunca. Porque eu já achei o culpado, eu não preciso resolver, eu já tenho um culpado. A nossa sociedade hoje vive de culpar os outros. Nós culpamos as outras pessoas por questões que nós precisamos assumir, nos arrepender e melhorar a nossa vida. Às vezes nós pensamos, mas não dá certo para mim, porque eu tenho azar. Tem gente que bota a culpa até no azar, na sorte, na falta de sorte. Eu tenho azar e nada dá certo, eu saí para trabalhar e o pneu furou, né? Que ele trabalha de aplicativo, né? Aí ele fala, o pneu furou e eu perdi o dia. Se ele parar para pensar, ele vai entender que o pneu já estava careca e ele precisava trocar. Mas o que ele diz? A prefeita tem sociedade com a borracharia, com as oficinas e colocou os buracos para furar o meu pneu. Eu sou inocente, não tenho culpa, meu carro estragou e eu não tenho como resolver o meu problema. Não vai resolver nunca, porque tem coisas que eu preciso assumir. E a Bíblia, a organização de Deus me ensina que eu preciso muito parar de botar a culpa nos outros e assumir. Eu acho engraçado quando Adão e Eva e a serpente queriam fazer Deus rodar entre eles e sair como o próprio culpado. De repente Deus seria o culpado e eles todos seriam inocentes. Coitado deles. Não, irmãos. Na verdade, cada um, o Senhor esperava que eles assumissem a sua responsabilidade. Eles foram retirados do jardim porque quebrou o vínculo de confiança. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas pelo que eu entendo dos relatos, talvez estava próximo da árvore do conhecimento, da árvore da vida, dá os seus frutos. O Senhor teve que expulsar o homem, porque se o homem ficasse ali, o homem comeria do fruto da árvore da vida. O homem errou, o homem pecou, o homem falhou e não aprendeu a lição. Foi retirado do jardim, porque se ficasse lá, ia comer do outro fruto que Deus proibiu. Quantas vezes nós caímos, levantamos e não aprendemos a lição? Igual a Eva e o Adão. Eles estavam num lugar, irmãos, que Deus preparou para eles. Mas por causa do seu coração não se voltar, de quebrarem um vínculo de confiança, Deus os expulsou, colocou o anjo com espadas ali, para eles não voltarem, e eles levaram o restante da vida. Mas Deus sempre procurando o homem pecador para perdoá-lo dos seus pecados. Em Mateus capítulo 4, nós vemos do 1 ao 9, se não me engano, então vai colocar lá. Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seu respeito, e com as suas mãos eles se segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor
Senhor seu Deus. Depois o diabo levou ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestará culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Do que a gente chamou o diabo agora há pouco? Atravessador. O que ele fez aqui? Ele tentou atravessar o caminho de Jesus, porque ele queria impedir a obra de Jesus no coração da humanidade. E mais uma vez, talvez ele pensou assim como eu derrubei Adão e a Eva, agora vou derrubar Jesus e o ministério não vai se cumprir. Só que com Jesus ele caiu do cavalo. E Jesus o venceu na própria palavra que ele tentou usar contra Jesus. Jesus não aceitou reino, não aceitou poder, não aceitou satisfazer a sua fome, porque Jesus estava focado no propósito. João, quando vê Jesus chegando, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já sabia que ele era o Cordeiro de Deus ali, e que ele precisava cumprir, assim como Deus matou os animais para cobrir Adão e Eva no jardim. Jesus sabia que ele precisava morrer, ser martirizado ali fora da cidade, para que você e eu hoje não precisássemos de folhas para esconder os nossos pecados. Você não precisa se justificar diante dos seus pecados e arrumar desculpa. Tem um pastor colega meu que fala que quem é bom de argumento é péssimo de arrependimento. Tem pessoas que elas erram, elas falham e elas sempre argumentam, são advogados dos seus pecados, mas elas não se arrependem, porque enquanto conseguem se defender, esquecem de se arrepender. E Jesus é perfeito e a salvação veio através de Jesus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e procurar obedecer à hierarquia do Senhor. Se hoje qualquer um aqui que não entregou a vida ainda para Cristo entender que você precisa entregar, é como se você tirasse as folhas de figueira da sua vergonha e se vestisse da capa da salvação através do nome de Jesus. E aí se cumpre aquela palavra que diz em Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o teu Espírito. Deus amou o mundo de uma tal maneira, João 3,16, que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus tem para nós não apenas uma vida abençoada e regalada de saúde e prosperidade, mas o Senhor tem para nós a vida eterna. Em primeiro lugar, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras serão acrescentadas. Que o Senhor venha acrescentar sobre as nossas vidas saúde, que venha acrescentar prosperidade àqueles que precisam, que venha acrescentar fé nos nossos corações, que venha acrescentar poder para nós vencermos as nossas tentações e nos santificarmos a cada dia, mas que sobretudo nós venhamos, para que tudo isso se cumpra, nós venhamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Que o Senhor venha falar no teu coração. Espero que você tenha entendido. Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer uma oração. Se você quiser nesta noite, conscientemente, sem emoção, entregar a tua vida para Cristo ou reconciliar, eu te convido a vir aqui à frente, enquanto nós oramos. O Diogo vai colocar um fundo musical ali, e você vai orar com todo o teu coração. Se você não está emocionado, é melhor ainda, porque vai ser consciente da tua decisão. Não te preocupa com o que você vai encontrar lá fora. Quando eu estava próximo de me converter, o que mais me preocupava eram os amigos. E os meus amigos, o que vão pensar de mim? Meus amigos não estão nem aí para mim. Eles não estão nem aí.
que vai acontecer, o que eu vou fazer à noite. Lembra que eu já falei, né? O que eu vou fazer à noite se eu vou dormir todo dia 4 horas da manhã? O que eu vou fazer se eu não beber? Eu vou fazer o quê até 4 horas da manhã? E não se preocupa com isso. Mas se você entregar a tua vida, o Senhor vai te orientar, te dar direcionamento para você vencer todas as adversidades. Feche os teus olhos, Pai. Senhor, nós te damos graça, nós te agradecemos. Nós te louvamos porque nesta noite o Senhor nos ensinou lições valiosas e valorosas. Nós aprendemos, ó Deus, que o Senhor é organizado, que o Senhor tem um planejamento, que o Senhor tem tudo montado, que o reino de Deus não é bagunçado, que o Senhor tem hierarquia, que o Senhor requer obediência. Pai, nós aprendemos que muitas das vezes tentamos justificar nossos pecados e isso não resolve. Nós precisamos confessar, esquecer os culpados, Pai, olhar apenas para mim. Eu sou o único culpado da minha situação. Com essa decisão e nessa atitude eu consigo alcançar o perdão do Senhor pelos meus pecados. Pai, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o nosso coração possa cada vez mais se voltar para o Senhor. Vai quebrando todas as barreiras de entendimento, ou de falta de entendimento, ou de dureza de coração, que muitas das vezes nós temos, a dificuldade de entender, de aceitar e de assimilar a Tua palavra. Mas que nesta noite, Pai, o Senhor venha transformar as nossas vidas, para que possamos mais e mais glorificar o Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Palmas bem alegres para Jesus. Eita glória.